tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior e que alegria poder estar aqui com você, viu? Nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, uma quarta-feira decisiva, não é verdade? Hoje tem a decisão do Campeonato Paulista da Série A1, mas também vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2. Bom, o programa de hoje é gravado porque daqui a pouquinho já estarei no ar aqui no Resenhando com Cid Júnior com a decisão, né? Com a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino, válida pela primeira partida da grande final, em transmissão da 101 com o Resenhando com Cid Júnior, do Resenhando com Cid Júnior com a 101 FM. Então, eu conto também com a sua audiência daqui a pouquinho. Gente, só para esclarecer algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, é o seguinte, teve uma nota do Grêmio Prudente que acabou rodando em grupos e tudo mais, que acabou expondo o meu profissionalismo, da forma que eu conduzo as coisas, e etc, etc. Bom, eu estou há 17 anos fazendo isso daqui, tá? Nunca expus ninguém, né? E a informação dada ontem, ela é mantida no programa de hoje. Por mais que outros profissionais que tentaram checar a informação, essa informação não procedeu para eles, mas para mim, essa informação é quentíssima e confirmada por duas pessoas, tá? Então, é isso. Para mim, vida que segue. Resenhando não vai parar. E a gente vai seguir aqui trazendo as informações para você. Só acho que querer expor e levantar possibilidades da onde a informação chegou, como ela chegou, eu acho que isso daí é exagero. Principalmente uma nota para isso, né? E principalmente porque o clube acabou não se posicionando. Então, tá aí. Só para a gente poder começar o programa esclarecendo toda essa questão que acabou sendo, infelizmente, colocada desta maneira pela assessoria de imprensa. Mas está valendo, está bacana, vida que segue, boa sorte para o Grêmio Prudente, vou narrar essa partida, vou estar torcendo pela permanência na Série A2, mas o que tem que ser dito será sempre dito aqui por mim no Resenhando com Cid Júnior e nos programas que eu sou editor, que é o Ligado no Esporte na 101, no Futebol da 101, enfim. Então é isso, beleza? A gente vai começar falando de Campeonato Paulista da Série A1, obviamente, né? Que é o grande momento do futebol. A A2 é a segunda divisão, né? É denominada A2, mas é a segunda divisão. Porque a segunda divisão, na verdade, é a Bzinha e a Bzinha é a quinta, para que você tenha uma ideia. É confuso o negócio, não é? Mas, ó, a gente vai falar do Paulistão da Série A1, tá? Mas primeiro eu quero falar da Saito Funilaria e Pintura, sinônimo de confiança e qualidade em Presidente Prudente. Funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam seu carro como novo. Precisa cuidar do seu carro? Ligue ou chame no WhatsApp 18 991 03 50 73. Na Avenida Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena. Saito Funilaria e Pintura, tradição, qualidade e acabamento garantido. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Auto Oeste Chevrolet. Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, atendimento exclusivo e um carro por vez, referência em Prudente, hein? Você encontra lavagem detalhada, polimento técnico, fizeram um trabalho no meu carro sensacional. Você pode falar com a galera lá no 18 981 48 47 27, Leal Car Detailing. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Tio de Pet, clínica veterinária, tudo que seu animal precisa está na Tio de Pet. Fale com Vinícius Miranda, na JK 2321, no Jardim Everest, 18 998 18 98 50. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista, fone WhatsApp 18 981 73 93 98, CRO 6605. Também conosco Construserra, meu amigo, a Construserra está com a gente, na rua Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 18 3904 5300. E também falo da Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Daqui a pouco mais parceiros porque tem decisão do Paulistão na Série A1, gente. Em Barueri a bola vai rolar para Novo Horizontino, aliás, para Palmeiras e Novo Horizontino. O Verdão, né, vai receber o Novo Horizontino. Se alguém parar para falar, para dizer, sei lá, que o cara tá vindo de fora do Brasil, certo? Aí chega e fala assim, vai ter uma final do campeonato aqui que tem a melhor campanha contra a segunda melhor campanha. Aí o cara vê Palmeiras e Novo Horizontino. Falou, Novo Horizontino?
No Palmeiras Novo Horizontino. O Palmeiras tem melhor campanha? Não. Quem tem melhor campanha é o Novo Horizontino, por incrível que possa parecer. E justo, né? Justo. Até porque a gente tem esse entendimento de que quando o trabalho é bem feito, pode ser em qualquer lugar. Você não viu o ano passado aí o Mirassol? O Mirassol, no ano passado, fez, tipo, uma grande campanha que ninguém imaginava. Talvez nem o torcedor mais fanático, né? E fez uma campanha histórica. E tá aí, na Libertadores desse ano, né? Por que o Novo Horizontino não pode ser essa nova história? Não é verdade? Inclusive, está repercutindo, viu? O Jornal Espanhol destaca a campanha do Novo Horizontino, o Mata Gigantes. Surpresa do Paulistão é destaque na imprensa internacional, viu? É isso mesmo. O jornal AS enalteceu o desempenho do Aurinegro no estadual, classificando o time como Mata Gigantes. O Novo Horizontino conseguiu essa proeza aí que está dando, inclusive, repercussão internacional. Parabéns, viu, toda a galera lá de Novo Horizonte. É o primeiro grande título da sua história que ele pode conquistar, né? Foi fundado em 2010, o clube levantou apenas 2 taças e busca o seu maior feito, né? São 16 anos de história, apenas 2 títulos, como eu disse, uma Série A3 do Paulista em 2014 e o Troféu do Interior em 2021. Então, chegar à tão sonhada final do Paulistão representa, claro, para o clube o maior momento de sua história até aqui, né? Nessa curta trajetória. Vai ser muito legal, né? A campanha terminou com o melhor ataque da competição, com impressionantes 54 gols em 27 jogos, né? Isso, apesar da organização de viver bons momentos na Série B Nacional, o primeiro título da história do clube foi a Série A3 do Paulista em 2014, quando terminou a primeira fase em segundo lugar, avançou pela segunda fase e na decisão venceu o Independente de Limeira por 5-0, por isso em 54 gols em 27 jogos. Foi fantástico aí o que eles fizeram lá atrás. Mas agora a decisão já não é mais para, vamos dizer assim, agora é coisa de cachorro grande, né? É coisa de cachorro grande. O Palmeiras enfrenta então o Novo Horizontino hoje 8 horas, com transmissão aqui do Resenhando, 7 horas a gente já vai estar no ar, né? Confronto de ida aí pela final do Campeonato Paulista, né? A volta será disputada no domingo em Novo Horizonte, com transmissão aqui do Resenhando também. Mandante em Barueri, uma vez que o Allianz Parque está finalizando a reforma do gramado, né? Palmeiras chegou à decisão pela 7ª vez seguida, gente, é pesado, hein? Sendo 6 delas sob o comando do técnico Abel Ferreira. É um monstro, Abel, isso é indiscutível, né? Na competição, terminou a primeira fase em segundo lugar, atrás, então, do Novo Horizontino, com 16 pontos, né? Pela diferença de saldo de gols, e no mata-mata eliminou o Capivariano, que já era esperado, e o São Paulo, que teve a polêmica do pênalti, aquela coisa toda, mas foi melhor e mereceu passar, para chegar em mais uma decisão, né, pelo título paulista. É a chance do Palmeiras de voltar a levantar uma taça após 2 anos, a última foi em 2024. O Novo Horizontino disputa sua primeira final do Campeonato Paulista, embalado pela melhor campanha, né? Como eu estava dizendo, o Tigre do Vale chega com moral após eliminar o Santos e também o Corinthians. São 3 vitórias consecutivas e mesmo tendo em casa sua principal fortaleza, o time de Enderson Moreira quer sair de Barueri com um bom resultado neste primeiro jogo. Não tenha dúvida disso, né, gente? Com toda certeza. Palmeiras deve levar a campo hoje uma equipe com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício ou John Arias e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um Palmeiras muito forte, né? Não tenha dúvida disso. E o Enderson Moreira, técnico do Novo Horizontino, deve levar a campo Jordi, Alvarinho na direita, Dantas e Patrick na dupla de zaga e Mike na esquerda, Mike que fez o gol contra o Corinthians. Léo Naldi, Matheus Bianchi e Luiz Oyama, Juninho, Vinícius Paiva e Robson, os prováveis, melhor dizendo, titulares desta grande decisão, primeiro jogo que acontece na Arena Barueri. O árbitro será o seu Matheus Delgado Caldançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz, assistente número 2, Evandro de Melo Lima, quarto árbitro Murilo Tarrega Vitor e o VAR Márcio Henrique de Góes, tá? Então, toda a galera que vai fazer parte desse espetáculo que a gente vai transmitir aqui no Resenhando com Cid Júnior.
Eu quero só aproveitar e agradecer a sua audiência, de pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. Vai ser um prazer poder contar com ela aqui. Eu vou ser bem sincero, o Rômulo não. O Novo Horizontino não pagou a multa para o Rômulo jogar. O Rômulo era do Novo Horizontino, foi para o Palmeiras, aí veio emprestado ao Novo Horizontino e tem uma clássica, né? Uma cláusula que para liberar o jogador para jogar a decisão terá que pagar 1 milhão por jogo. Ou seja, são 2 milhões nas duas partidas. A informação que se tem é que o Novo Horizontino não pagou. Mas o Novo Horizontino não precisa pagar agora. O Novo Horizontino pode ter ali o jogador em campo e pagar depois. Entendeu? Porque esse é um acordo contratual. Não vai interferir a entrada dele ou não. Pode o Novo Horizontino utilizar o jogador e, se for um time caloteiro, que não é o caso, nunca pagar. Aí rolar na justiça, aquela coisa toda. Mas não é o caso. O Novo Horizontino é um time muito organizado e muito sério, né? Então, o Novo Horizontino... As informações é que tem que o Rômulo não joga, mas pode surpreender, de repente, com a chegada desse jogador. Agora, falando sobre responsabilidades, antes do meu palpite, eu quero falar do Colégio Criarte, desde 1991 oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Tipos contêiner, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo, desde as 18 horas já está aberto para você saborear o melhor em lanche ou pedir no 18 39 17 1090. Baterias Baterax, tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax, na Coronel Marcondes, 1841. 18 99760 1314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, na Coronel Marcondes, 2041. Você pode ligar no 18 99722 3705. Tem unidade também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente e Martinópolis. Rochop, sucesso da sua festa, 18 99742 7178, Rochop. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, atende na Washington Luiz 955 no centro, 18 3334 8480. Constru Serra com a gente, na Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim, 18 3904 5300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outland Education, é isso aí. Fale lá com o Adriano na rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, 18 991 43 92 43. Quando o assunto é uniforme personalizado, é Gerson Esportes Uniformes, na rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18 996 43 4863. Bom, para essa partida de logo mais que você vai conferir aqui no Resenhando com Cid Júnior, eu queria dizer o seguinte, eu queria trazer para você a opinião. O Palmeiras é favorito, tem o maior investimento, tem a responsabilidade de conquistar o título, tem jogadores mais qualificados, mas isso chama-se futebol. No futebol, tudo pode acontecer. Novo Horizontino provou, tendo a melhor campanha da primeira fase, eliminando o Santos, que não é lá grande coisa nesse momento na história, infelizmente, eliminando o Corinthians, que também não viveu um grande momento nessa reta final do Paulistão. Mas são vitórias importantes, que dá moral para o clube, que dá sustentação para uma campanha impressionante, que faz com que você decida dentro de casa. Mas diante de todo esse panorama, eu digo o seguinte, se o jogo fosse uma partida, ou seja, a decisão em partida única, eu acho que o Novo Horizontino tinha chances claras de conquistar ali o título. Mas a decisão sendo em duas partidas, geralmente prevalece quem é melhor. Tecnicamente, né, coletivamente, e a gente sabe da força do Palmeiras. O Palmeiras é um time que está montado há algum tempo, chega uma outra peça, tem a mesma filosofia de Abel já há bastante tempo, não é verdade? Já o Novo Horizontino é um time que o ano passado teve o Enderson Moreira na reta final do Brasileirão da Série B, que não conseguiu acesso. Teve jogadores indo, outros vindo, né? Alguns jogadores não permaneceram pelo não sucesso no Brasileirão da Série B. Teve
troca diretiva. Então, nem se imaginava que o Novo Horizontino pudesse chegar a essa decisão do Paulistão. Pelo menos eu não imaginava, tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Dito tudo isso, eu vou no óbvio. Eu acho que o Palmeiras será o campeão. Até acho que o Novo Horizontino pode arrancar um empate hoje, jogando dentro. Eu até falei nos donos da bola hoje, 1-1, placar de 1-1. Mas eu até acho que o Novo Horizontino pode arrancar esse empate. Mas nos 180 minutos, para mim, a superioridade técnica, tática, de elenco vai superar a vontade do Novo Horizontino. Então, para mim, o Palmeiras será o campeão paulista. Mas faço um parênteses aqui. Se o Novo Horizontino for o campeão paulista, vai ser com muita justiça, a melhor campanha. Mas, acima de tudo, vai ser muito bom para o futebol de São Paulo, porque vai dar um tapa na cara dos gigantes para poderem valorizar, inclusive, melhor esse produto, valorizar melhor o Paulistão. Beleza? Bom, Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Washington Luiz 841 18997952625. Nova Gás Ultragás de Água, Joaquim Constantino 1810 18997363070. Nova Gás Ultragás, Rosshopp, o sucesso da sua festa 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, Cupim Casqueirado, mais famoso da cidade e toda a região. 1839083086 na Rua Alfredo Pereira Ramos 370. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro Treinamento é o lugar. Na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18988088528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotiva. Avenida Gustavo Antônio Marcelino 571 no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria. Alô, Casquinha, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 1832237759. Peço para a sua caminhonete na 4x4 Autopeças. Tudo para a sua caminhonete. 18998083565. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. E Gitec Informática. Acesse gitecinformática.com. Esses são os patrocinadores aqui do Resenhando com Cid Júnior, agradecendo cada um deles, tá bom? Nós vamos chegando aí a 19 minutos de programa, como já passou rápido, hein? Falando aí do Paulistão da Série A1. E agora nós vamos trazer para você o Paulistão da Série A2. O Paulistão da Série A2, que no final de semana vai viver a sua última, 15ª e última rodada. Mas antes, nós tivemos um capítulo à parte neste Paulistão da A2 na tarde de hoje. Em jogo atrasado, né? Pela 8ª rodada, o Monte Azul recebeu o Sertãozinho lá no Tacília Patrício Arroio. O jogo começou às 15, já finalizado, o Monte Azul foi derrotado. Sertãozinho venceu fora de casa por 2-0. Sertãozinho encaminhando a classificação, é o 6º colocado com 22 pontos. Joga a última rodada apenas por um empate para carimbar a vaga. E, dependendo do que acontecer, pode até classificar perdendo, tá? E esse resultado interessa muito ao Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, 15º com 11 pontos, eu tenho o mesmo número de pontos do Monte Azul, com 11. Só que o Monte Azul tinha um jogo a mais, correto? O Monte Azul tinha um jogo a mais. Então agora está tudo igualado, todo mundo tem 14 jogos. E essa decisão vai ficar para a 15ª rodada e última derradeira do Paulistão. Gente, como é que está a briga do Grêmio Prudente pela permanência na Série A2? Vamos lá, vamos trazer no detalhe para você aqui. O Grêmio Prudente tem 2 concorrentes pela permanência. Vamos lá, até o 12º Santo André, esses daí já se salvaram, beleza? Com 15 pontos. O 13º Linense com 12, o 14º Monte Azul com 11 e o 15º Grêmio Prudente com 11, essas 3 equipes chegam à última rodada desesperadas pela permanência. Uns mais, outros menos. Vamos lá. O Grêmio Prudente é o mais desesperado, porque vai ter que torcer para Linense ou Monte Azul não vencerem os seus jogos. Um ou outro, tá? Um pode vencer e o outro perdendo ou empatando, ok.
Vamos lá. O Monte Azul enfrenta fora de casa o Ituano Novelli Júnior. Para mim, o Ituano perde... Aliás, perdão. Para mim, o Monte Azul perde para o Ituano jogando fora de casa. O Ituano atropela o Monte Azul. O Ituano que é o quarto colocado com 27 pontos. Certo? O São Bento já está rebaixado, né? Que fique claro. E o Linense visita a Ferroviária lá na Fonte Luminosa. Até o treinador da Ferroviária falou, ó, torcedor do Grêmio Prudente, pode ficar tranquilo, que nós vamos entrar para vencer e etc. E eu acredito muito nisso porque continua somando pontos, né, no decorrer da temporada para tomar as decisões na reta final da competição. Então, o Paulistão da 2 vai ter Linense, Ferroviária e Linense, Ituano, Monte Azul e Taubaté e Grêmio Prudente nesses 3 jogos decisivos. Como eu já disse, não acredito que o Monte Azul vá somar pontos, ou seja, perde. E não acredito também que o Linense vai somar ponto ou pontos contra a Ferroviária. Se isso acontecer, se Monte Azul e Linense perderem, o Grêmio Prudente empatando, não cai. Cai o Monte Azul. Vamos lá. Não precisa nem do Linense perder. Se o Monte Azul perder do Ituano, que certamente vai acontecer, e o Grêmio Prudente arrancar um empate contra o Taubaté, o Grêmio Prudente está livre do rebaixamento. Gente, são os deuses da bola conspirando a favor do Grêmio Prudente. Né? Mas e se o Monte Azul vencer o Ituano? Aí o Grêmio Prudente tem que torcer para o Linense perder, certo? Ele perdendo fica com 12, o Grêmio empatando cai. Porque chegaria a 12 pontos, mas o Linense teria uma vitória a mais. Mas se o Linense perder e o Grêmio vencer, o Grêmio permanece. É fácil, não tá nem um pouco difícil a matemática aí, né, para vocês. Está tudo tranquilo, né? Então vamos lá. O Monte Azul perdendo e o Grêmio Prudente empatando, o Grêmio Prudente escapa. O Monte Azul, caso vença, se livra. Mas pode se livrar também perdendo caso o Grêmio Prudente perca. Mas pode cair se o Grêmio Prudente empatar e o Monte Azul perder. Para o Linense cair, Monte Azul, caso vença, ultrapassa o Linense. O Linense perdendo e o Grêmio Prudente vencendo, o Linense cai. Então, a torcida, o panorama mais fácil aqui para o Grêmio Prudente é o seguinte: torcer para o Ituano atropelar o Monte Azul, nem que seja de 0,5-0, e arrancar um empate jogando contra o Taubaté fora de casa. Rodada ela toda às 3 da tarde. Então nós vamos, por volta das 5h30, já conhecer, 5h30, já conhecer aqueles 8 que garantiram vaga, ou seja, dos 8 que garantiram vaga, os 5 primeiros já estão confirmados, que é o Água Santa, Ferroviária, São José, Ituano e Votuporanguense. Sertãozinho, Osasco Esporte e Juventus estão encaminhados, mas o 15 de Piracicaba pode entrar nesse G8 aí, correto? Então, essa parte daí já está praticamente decidida, só pode mudar uma posição aí, um para dentro, outro para fora e boa. Aí é aquela galera que não vai para lugar nenhum. 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Taubaté e Santo André. A sorte do Grêmio é que o Grêmio chega para jogar contra o Taubaté, com o Taubaté já livre do rebaixamento, sem compromisso. Já, ao mesmo tempo que pode ser a sorte, pode ser azar, porque os caras, já estamos sem peso agora, vamos jogar futebol que a gente sabe aqui, tentar as coisas que a gente não tentou, e de repente pode surpreender o Grêmio. Claro que está todo mundo torcendo, gente. Todo mundo está torcendo, isso daí é nítido, para que o Grêmio Prudente consiga se manter na Série 2. Sabe por quê, gente? Uma Série A3 novamente
é muito difícil. Você vai ter todo aquele desânimo, né, do torcedor, o desânimo dos patrocinadores, todo mundo vai estar desanimado, inclusive, acredito eu, até a própria galera da diretoria, o que é natural, por tudo que envolve um rebaixamento. Então é importantíssimo que o Grêmio Prudente consiga essa proeza de ficar na Série A2. E, gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se o Grêmio Prudente permanecer, o torcedor pode comemorar como se fosse um título. A diretoria pode ajoelhar, levantar as mãos para o céu e agradecer. Porque a força, entre aspas, né, a força que foi feita para cair foi muito grande. O time não ganhou uma partida dentro de casa. Um time que não ganha uma partida dentro de casa merece sim rebaixar. Mas a sorte do Grêmio é que tem clubes tão incompetentes quanto ele nessa última rodada, que é caso de Linense e Monte Azul. A tabela mostra que entre esses três o mais incompetente até agora é o Grêmio Prudente. Mas na última rodada, a tabela pode mostrar que o Grêmio Prudente foi menos incompetente que o Monte Azul ou o Linense. Só que a gente está trabalhando com probabilidades. Ou seja, Monte Azul e Linense só depende de suas próprias forças para conseguir atingir o seu resultado de permanecer. Se o Monte Azul vencer o Ituano e o Linense vencer a Ferroviária, os dois escaparam. E aí, independente se o Grêmio perder, empatar, vencer, o Grêmio Prudente está rebaixado. Eu não acreditava nessa permanência do Grêmio Prudente. Continuo achando muito difícil. Por quê? Os últimos 2 jogos escancarou ali uma deficiência defensiva que na chegada do Luciano Dias não aconteceu. Pelo contrário, na chegada do Luciano Dias, a defesa foi consistente e o problema era o ataque. Aí no jogo que o ataque funciona, a defesa que era consistente passa a não ser mais. Então são situações que complicam, assim, pelo menos no meu entendimento, o Grêmio Prudente a ter ali, a ter o seu torcedor acreditando, a ter a imprensa acreditando que vá vencer o Taubaté fora de casa. Né? Repito, pode acontecer, e se acontecer vai ser bom para todo mundo, para a imprensa, vai ser bom para o clube, vai ser bom para todo mundo. Para o torcedor, principalmente, que passou apurado nessa temporada 2025, não é verdade? Então, nessa 2025 é ótimo, nessa temporada 2026. Na 2025 não passou apurado, foi nono e semifinalista, né? Se o torcedor estava um pouco chateado com a nona colocação do ano passado, o torcedor esse ano estaria rindo à toa se fosse nono, né? Batido na trave aí para conseguir a classificação para a próxima fase. Mas é isso. Aí ao longo da semana a gente vai discutindo aqui, amanhã a gente repercute mais, fala sobre o assunto. E amanhã, como o programa será ao vivo, você vai poder também falar aqui, ter voz para dizer o que acha que pode acontecer. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Vai dar certo? Só Deus sabe. O Grêmio depende só dele? Não. O Grêmio depende de tropeços ou tropeço? Sim. Ou Linense ou Monte Azul não podem vencer. E o Grêmio pode vencer e escapar, como também pode vencer e cair, dependendo dos outros resultados. Mas a gente vai trazer análise mais aprofundada aí nos próximos programas. E aqui você não perde nada no Resenhado. Você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Te convido, hein? Agora, acabou o programa, em seguida já começa a jornada esportiva. Então fique com a gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, até já.